Gente, caiu a live, tá? Já tô voltando aqui. O João já tá voltando aqui com a gente também. Infelizmente o Wi-Fi tá muito ruim hoje, né? Tá bem fraco mesmo. O João já entrou. Deixa eu solicitar pra ele voltar. Agora tá melhor, né? É isso mesmo. Perfeito, então. Já entrou, Gente, ó, desculpa, caiu a nossa live em si. Por conta do Wi-Fi tava bem ruim. Deixa eu ver aqui com o João. Agora eu troquei o Wi-Fi, tem dois Wi-Fi em casa, dois pontos. Aí, João, agora tá top demais, João. Aí, ó, é resiliência, galera. Beleza. Insight, ó. Resiliência, velho. Não, volta no sorriso. Vamos pra cima. Beleza, João. Vamos lá, então continuando. Então você iniciou muito precoce, com 14 anos, só pra quem não tava na outra live. Você iniciou com 14 anos fotografando com uma câmera semi-profissional, foi para um estágio ali e começou a abrir sua visão através desse estágio. É isso então, né? Exatamente. Então, Perfeito. assim, é, em 2014 comecei com a fotografia, 2015 fiz meu menor aprendiz, mas fui contratado por setor administrativo, porém, Uhum. nessa mesma empresa comecei a trabalhar com redes sociais. Embora não tendo conhecimento técnico, nada, eu fazia realmente post, fazia as fotos lá dos veículos, o que tinha, postava, fazia um E, texto simples e postava. e essa empresa te deu a oportunidade. Falou assim, João, a gente vai confiar em você, vamos te dar a oportunidade. Basicamente isso. Exatamente. E tanto que com essa empresa, na mesma época, eu estava trabalhando com inserir o site deles e o catálogo de veículos. Então, assim, eles falaram assim, João, você sabe trabalhar com site? O que eu respondi? Sei. Tudo eu sabia fazer. Tudo que eles falaram assim, João sabe fazer, eu sabia. Embora eu não sabia trabalhar com nada. Tanto que a primeira vez que eu peguei esse site para fazer, eu derrubei tudo do ar. Tirei o site do ar por dia. Então, assim, não sabia como colocar o site Nossa. no ar de novo. Então, é aquele esquema de achar que você sabe tudo. Tipo assim, que nem um exemplo. Isso foi bom pra você? Você acha assim? Você ter falado, não, eu sei fazer pra aprender? Ou você acha, tipo assim, quem tá vendo aqui, quem tá vendo? É legal falar, não, eu não sei fazer, mas eu posso aprender e tal. Eu posso desenvolver. O que você acha que é melhor, assim? Olha, eu acho legal, eu sou muito a favor da pessoa se arriscar, independente do que seja, se arriscar, sabe? Porém, eu acho que existem uns limites. Por exemplo, eu acabei trazendo um prejuízo para a empresa com essa história do site, né, de falar que sei fazer e tudo mais. Então, acredito que é legal você se arriscar, porém, você precisa, quando você não sabe de fato o que está fazendo, pedir uma ajuda, um auxílio ali, ou buscar entender, e realmente começa a trazer complicações tanto para você quanto para a empresa, né? Que você acha assim, não, vou. Às vezes não é nem por maldade, às vezes você quer ajudar a empresa, mas né? Porque você pode se queimar por isso também, né? Poxa, não, ele falou que sabia Sim, com fazer certeza. e não deu continuidade ali. E daí você começou nessa empresa de estágio, um ano e meio, e como que foi? Você aprendendo a criar posts, cuidar de sites, qual que foi o insight que você teve, assim? Então, daí nesse um ano e meio de contrato, embora eu fiquei só um ano nessa empresa, eu fiquei trabalhando nessa parte de redes sociais, fiz o site depois com ajuda, obviamente, depois contrataram uma equipe para fazer essa parte de site, daí eu fui ali junto com eles aprendendo. Então, assim, para mim, essa parte de, embora hoje eu não trabalhe com a parte de criação de sites, mas, assim, me deu um insight muito legal de conhecer, me deu questão de network também, desde aquela época já vem gerando network para Sim. nós mesmos, né? E quando eu saí da empresa, eu pedi para sair porque, como eu tinha iniciado a faculdade, e os horários começaram a complicar tudo, Nossa, João, então então você iniciou, pela história, você iniciou a faculdade com 12 anos, cara. Tudo aqui, você foi muito precoce, cara. Quantos foi anos você tudo, e assim, foi tudo atrás do outro. Eu entrei na faculdade com 16 anos, em 2016 entrei para a faculdade, porque Nossa. meu pai ele era professor da UPET, e eu consegui uma bolsa por ele. Então, assim, eu saí do ensino médio em 2015 e já fui direto para a faculdade. Então, Com quando eu 16 entrei anos? para com 16 anos, aham. Mas você faz aniversário quando? Você iniciou aquele. Ganha um ano? Aham. Então, eu faço aniversário em janeiro, no ano 2000. Nasci no ano Ah, 2000. você ganha um ano então, né? Exatamente, aham. Putz, cara. Que legal. Não, exatamente. Então, em 2000, então, com essa bolsa que eu tinha pelo meu pai ser professor da instituição, eu Uhum. entrei para o curso de publicidade. Embora nesse tempo que eu fiquei trabalhando no estádio e tudo, eu fui me decidindo o que queria, e, enfim, entrei nesse curso de comunicação. Mesmo ainda não sendo 100%, isso que eu quero fazer. Mas foi exatamente nesse primeiro ano de faculdade, em 2016, que começou a criar aquele sentimento de paixão pela comunicação. Com os trabalhos que a gente fazia e tudo mais, começou a gerar um interesse maior por isso e querer conhecer cada vez mais o que é trabalhar com comunicação.
Porque na minha mente, trabalhar com comunicação era fazer um post ali, postei pronto. Isso é publicidade. Ah, ou uma coisa, olha na televisão, as propagandas. Não, só isso é publicidade, acabou, fechou. Não, uma coisa simples. Tudo na minha cabeça era, é muito simples fazer isso. E não. Com a faculdade você vai observar e falar assim, cara, é muito além do que eu imaginava. E assim, eu nunca gostei de trabalhar para as pessoas, no sentido de carteira assinada. Eu sempre gostei de ter meu próprio negócio. Tanto que com 14 anos fui trabalhar com fotografia, daí já criei a minha, entre aspas, empresa de fotografia e tudo mais. E sempre quis ser o meu próprio chefe, vamos dizer assim, sabe? E não foi diferente com essa questão de agência, porque quando eu entrei na faculdade em 2016, como começou a gerar esse sentimento de paixão pela comunicação, eu já inventei de criar uma agência. É sempre assim. Então, assim, eu inventei um nome na época. Hoje em dia eu nem me lembro que nome que foi, porque passou por tantos nomes. Então, assim, eu inventei de criar uma agência. Não tinha ainda o conhecimento total da comunicação, óbvio que já tinha agora. Tô num conhecimento maior do que eu já tinha, né? Uhum, Mas não uhum. para criar uma agência. Mas mesmo assim, enfiei a cara e criei essa agência. E eu comecei a atender, no finalzinho de 2016, pequenas empresas aqui do meu bairro mesmo, assim, sabe? Então, assim, Uhum. pegava, por exemplo, uma padaria aqui do bairro, então fazia um postzinho, uma coisa assim simplesinha. Então, assim, comecei a ter uma E agência. isso. Desculpa te interromper. E você lembra mais ou menos o Não, mas, ano que era isso? quando eu criei essa agência, já era no meio de 2016, quando começou a ter a paixão pela comunicação. Só que Legal, quando eu criei, não tinha cliente nenhum, né? Sim. Criei assim, realmente do zero. Então, assim, quando eu fui ter meu primeiro cliente, era bem no final de 2016. Foi meu primeiro cliente, é um cliente aqui local, de Curitiba mesmo, aqui do bairro, que era aquela empresa de colega, aquela coisa, indica, tudo mais. Então, assim, começou a ser fazendo post. Então, assim, tudo começou com post e tudo mais. E É, você fazia tudo. E eu fazia tudo. Eu fazia atendimento, eu que fazia criação, eu que fazia estratégia, tudo era o João. Era eu, urgência, né? Então, só que a história. O negócio sempre foi assim. Só que a história começa a ficar interessante, porque depois, em 2017, quando fechou exatamente um ano que eu saí da LAF, que era essa blindadora que eu fiz meu estágio, ele me mandou um e-mail falando se eu conhecia alguém para trabalhar com social media para ele. Daí eu falei assim, conheço, tem eu, mas falei brincando, só joguei na roda mesmo pra, né, se der Sim. certo, ok. E ele me chamou, ele falou assim, então você pode vir aqui pra gente conversar? Eu fui lá, e nessa época, quando eu voltei pra lá, eu já tinha mudado de endereço, cheguei na reunião com ele e tudo mais, a gente acordou lá o que tinha que fazer, tirei as minhas dúvidas e tudo mais. E eu voltei a trabalhar para eles, mas agora só para fazer a parte de rede social mesmo. E eu já entrei Sim, como sim. agente, então eu já tinha a LAF como meu próprio cliente. Daí Uhum. nessa época, ainda sozinho, comecei a fazer a parte de estratégias, o que a gente podia. Eu comecei a separar conteúdo, temas e tudo mais, o que a gente podia trabalhar naquela época ali, sabe? E o interessante é que nesse mesmo período que eu voltei para a LAF, eles contrataram uma pessoa para marketing, uma pessoa Ah, que específica para legal. marketing. Aham. Quando essa pessoa entrou, foi aí que tudo começou, porque a gente teve uma conexão tão grande e as ideias, sabe, começaram a cruzar as ideias e tudo mais. Então, assim, ela fazia toda a parte de estratégia, né, a parte voltada para o marketing, eu fazia toda a parte de criação, a parte visual e tudo mais. E começou a desenvolver um projeto bem bacana para lá, sabe? E o legal disso tudo é que ela precisou sair dessa empresa depois de um certo tempo e ela me puxou para um outro nicho que eu nunca imaginei que ia seguir, que é o nicho da moda. Então, assim, eu Hum. comecei a trabalhar com moda, que é uma marca aqui de Curitiba, fica localizada ali no Shopping Pátio Batel, para quem conhece aqui de Curitiba. Então ela me puxou para essa empresa e foi aí onde tudo desenvolveu de verdade, porque assim eu tive tantas experiências assim sensacionais nessa empresa, coisas assim que eu nunca imaginei que faria, até sendo uma pessoa a minha idade, uma pessoa tão nova, aprendi tanta coisa, fiz tanta coisa a partir daí. Mas então contando por detalhes. Então a gente desenvolveu um trabalho na LAF por um bom tempo. Ela precisou sair e me puxou para essa empresa, para essa marca de moda, né, a Criseleme. E E quando foi, eu cheguei nessa loja, e foi uma decisão difícil sair da LAF em si? Ou você estava convicto que faria parte dos seus planos para ir para outros ares e tal? não, assim, eu nunca tive medo de mudança. Eu sempre fui dessa, assim, tipo, vai me agregar valor, vai me agregar conhecimento, vou fazer a mudança. Mas Ah, quando eu fiz entendi. essa mudança, E o que você analisava para fazer essa mudança, então, era sempre conhecimento e valor. A parte financeira fazia muito parte disso?
ou não? Era uma consequência? Nessa época eu não pensava nada disso. Tudo que vinha na minha mente é assim, vou aprender algo com isso? Bora. Vou pegar, vou fazer, vou, né? Vou agregar valor Entendi. aos meus conhecimentos. Que legal, que legal. Exato. E assim, quando eu cheguei e fiz essa mudança de começar na loja, eu não abandonei a LAF. Eu continuei fazendo trabalho para eles de forma virtual, um atendimento digital ali para eles, continuei fazendo. E quando ingressei nessa loja, eu comecei a fazer coisas que eu nunca imaginei que faria. Por exemplo, um projeto de outdoor. Assim, a gente sabe que trabalhar com comunicação te exige um equipamento adequado. Quando você vai Sim. trabalhar com principalmente peças de tamanhos enormes, como a gente fez outdoor para o aeroporto, por exemplo, Nossa, com a LAF Blindados, quando a gente estava fazendo esse trabalho juntos, na LAF, a gente acabou fazendo um projeto para o aeroporto. Então, assim, aqui no aeroporto de Curitiba são 3 pilares, né, seguidos de 3 outdoors, assim, são tamanhos gigantescos. E aquela questão, você sabe fazer? Sei. Não sabia, eu sabia fazer a parte já visual, mas quando chegou na parte de renderizar arquivo, foi o maior perrengue que eu passei, porque assim, o computador começou a travar, desligava, já perdi projeto, um projeto que levou horas para fazer, perdi, porque não nossa. renderizava o arquivo. Então, assim, entreguei, mas passei por muita dificuldade para conseguir entregar esse projeto. Mas quando você olha o final daquilo, você fala, cara, olha o trabalho que legal que ficou. Quando eu fui no Sim. aeroporto ver isso, quando o Quando você pessoal consegue mandava vídeo. visualizar, né? Exatamente. E Então, saber, assim, cara, eu que é, fiz aquilo, né? Eu que fiz aquilo. exatamente. Não tem sensação Deve melhor ser. do que essa. É, é. Eu acho Exatamente. que Então, assim, até mesmo extrapola, assim, que nem você falou. Acho que é muito legal você. Essa mentalidade sua, e surpreende muito, assim, você tem essa mentalidade muito de empreendedor mesmo. Você trabalha o dinheiro sendo consequência dos seus resultados, do seu trabalho em si, de um desenvolvimento seu. Acho que isso é fenomenal para quem está disposto a sair mesmo para criar algo, desenvolver algo. Você acredita em algo mesmo. Eles falam, pô, cara, eu muitas vezes também. Você sabe fazer isso? Não, cara, sei fazer. E nunca tinha visto. Daí você abre o Google, abre o YouTube e todo pau, não tem desenho. Eu acho que a oportunidade, eu acho que é muito que a gente falou até na outra live com o Caio em si. A oportunidade a todo momento ela tá aparecendo na nossa vida. Só que cabe você tá, aproveitar ou não, né? E com que legal, certeza. cara. E daí foi você nesse novo projeto em relação mais voltado para a moda em si e foi desenvolvendo. Mas ao mesmo tempo você continuava já ofertando seu serviço para lá. Então você tinha dois clientes já, é isso? Uhum. Dois Exatamente. clientes. Assim, embora essa loja, quando eu cheguei, já tinha uma equipe preparada de comunicação. Então, assim, entrei justamente para agregar o valor, meu conhecimento, a parte de criação, né? Uhum. Mas assim, quando eu passei para a loja, não deixei de atender a LAF, por sinal, atendo eles até hoje. É uma empresa que já estão aí, somando todo o trajeto aí, já está há mais de 3 anos comigo, com esse atendimento Nossa, com eles. que Aham. legal. Fidelizou mesmo ali. Mas fidelizou, com certeza. E quando eu iniciei nessa loja, então, eu caí de paraquedas, porque eu não conhecia nada desse mundo de moda, assim, foi tudo muito novo, aprendi muita coisa, tive que aprender muita coisa para poder desenvolver. Era um público, eu não tive dificuldade com essa questão de público, porque, assim, embora a LAF, o público já era um público alto. E quando a gente fez essa Sim. mudança para o público dessa loja, também é um público de classe alta e tudo mais, então, assim, permaneceu aquela linha. Então, assim, não tive essa dificuldade de mudança, mas a dificuldade que eu tive foi na questão visual, porque, assim, querendo ou não, quando você sai da parte de veículo automotivo, nessa parte automotiva, para ir para a questão de moda, é uma mudança muito hard, assim, sabe? Então, assim, Totalmente diferente, né? e assim, foi assim, e literalmente foi Não de tem uma hora para conexão, outra. né? Não existe a conexão em si, né? Não tem nenhuma conexão. Nenhuma, nenhuma. Como foi essa sua adaptação em si? Então, aí, como assim, a loja estava começando do zero. Quando ela me puxou para essa loja, a loja estava nascendo. Assim, isso que eu acho legal, porque também estou até hoje nessa loja, estou atendendo até Uhum. hoje. Então, assim, eu vi ela nascendo. Então, assim, estava ainda o tapume na frente da loja, ainda estava aquela construção da loja mesmo. Até por sinal, a gente se juntava em outro local para fazer esse atendimento, essas reuniões, estratégias para a loja, porque a loja estava em construção. Então, assim, a primeira coisa que me aconteceu foi entender o que que é esse mundo da moda, o que que acontece, o que que ocorre, o que que tem que fazer, tudo mais, porque realmente já não era mais fazer um post, como era na minha mente, né? Não era só fazer um post, tinha toda uma estratégia do zero a ser criada. Então a gente começou a fazer essa questão, comecei a fazer a parte visual, que é, para mim, a minha paixão é criação, né? Quem Uhum. conhece o João sabe, o João ama criar. Então, assim, começamos a desenvolver materiais impressos. Então, assim, tudo que envolvia a parte visual.
Mas o que começou a me dar, assim, maiores certezas do caminho que eu estava seguindo, assim, estou no caminho certo, foi quando lançou a primeira coleção da loja, né? Quando abriu a loja e lançaram a primeira coleção, que a gente teve que fazer um trabalho lá em São Paulo com eles, e eu tinha que fazer a gravação de um vídeo. Eu nunca trabalhei com vídeo, nunca Nossa. fiz edição de vídeo, nada. E eu imagino a Eu sua já resposta. Eu imagino a sua resposta. João, você sabe fazer vídeo? Sei. exatamente. Gente, é sempre assim, a pessoa, você sabe? Sei. Tipo assim, cara, lógico que quando você trabalha com fotografia, você tem uma noção de ângulo e tudo Sim, mais, sim. mas são coisas diferentes, né? E lá fomos nós para São Paulo fazer esse projeto. É, fiz meu primeiro vídeo, captei várias imagens e tudo mais. Na hora de editar, era eu e o YouTube com vários tutoriais para saber o que eu tava fazendo, porque realmente não sabia, só sabia fazer corte, mas não precisa fazer corte, né? Precisa fazer um Aham, monte de coisa. aham. Aí eu lembro até hoje que quando eu fui entregar o vídeo tinha mais de 5 minutos. Eu falei assim, até a Karina falou assim, João, é um festival filme, é máximo 1 minuto. Aí lá vai eu editar tudo de novo. Então, assim, foi essa questão de adaptando mesmo. Só que a partir daí, foi exatamente nesse momento que eu tive a certeza que, além de estar no mercado certo, que eu queria trabalhar com a parte audiovisual. Porque eu me encantei muito com essa parte de produção de vídeo e tudo mais. Legal, Mas legal. ainda aquela questão de você sabe fazer, sei, mas ainda não sabia fazer de fato. Aí começamos, daí a gente voltou, fez todo esse material, planejamos e entregamos, houve o lançamento, tudo. Passou-se um tempo, a gente foi fazer o segundo lançamento, que era a coleção de inverno. Aí lá vai eu fazer a parte de vídeo de novo. Só que aí já foi mais esperto, porque nesse tempo de um lançamento de uma campanha para outra, que levou em torno de 6 a 7 meses para lançar uma e outra, eu fui fazendo cursos e tudo mais, então fui adquirindo o Sim. conhecimento. O que que eu aprendi com isso de falar que sim, eu sei fazer tudo? E realmente você tem que tomar cuidado, além de tomar o cuidado, você tem que buscar o conhecimento. Então o que eu fiz? A partir do momento que eu terminei, fiz um vídeo lá no primeiro lançamento de São Paulo. Falei assim, não, é isso que eu quero fazer. Então fui entender o que que é o audiovisual, porque realmente não é só você gravar, editar e entregar, não. Tem que ter todo Cara, um conceito para isso. isso é muito legal você falar assim, porque além de você comentar, poxa, não, eu falava que eu sabia fazer o que aparecia pra mim ali, mas o mais legal ainda é você ter a humildade. Tá, eu falei para as pessoas que eu sabia, mas ao mesmo tempo eu sei que eu não sei. Eu sei que eu não sei, eu sei que eu tenho que aprender para melhorar e conquistar e manter esse cliente, né? Eu acho que isso é incrível, cara. Ter essa humildade é muito legal, porque tipo, é muito difícil, sabe? As pessoas não têm, elas Sim. ficam no erro mesmo ali, martelando no próprio erro, mas elas, desde ela dar um passinho para trás, não, cara, eu não sei fazer isso, vou procurar Uhum. novos áreas, novos horizontes ali para aprender a fazer aquilo e se tornar um bom profissional, né? Exatamente. E, e quando a gente fez esse lançamento então, da segunda campanha, que foi de inverno, eu já estava mais preparado, já tinha investido em equipamento para essa parte de vídeo, que querendo ou não, é um outro Cara, tipo, é uma uma outra nota, pegada. hein? Nossa, Nossa, eu tá louco. chorava cada vez, era um choro diferente, porque é um investimento, assim, não é um gasto, é um investimento, né, claro, Exato. mas assim, quando você faz essas mudanças do nada, por exemplo, eu vou trabalhar com vídeo agora e você tem que fazer toda a aquisição de um equipamento imediato, te traz um gasto, assim, surreal. E ao mesmo tempo que eu acho que mesmo que você já tinha o seu cliente ali sabendo que ia atender ele, mas traz uma incerteza, né? Poxa, é um investimento alto, não é um investimento tão baixo em si. Será que vai dar certo de fato? Acho que passa várias coisas. E além, até mesmo que nem você parece ser uma pessoa muito autoconfiante. Então você tem essa autoconfiança no seu potencial. Não, então você sabe. Mas a gente esquece que a gente também leva muito em consideração a opinião de outras pessoas. São pais, Claro. amigos, e daí o cara fala assim, nossa, filho, você vai comprar essa câmera X valor. Nossa, cara, você é louco. Você vai, entende? Vai acabando, vai começando, se você Uhum. não tiver uma mentalidade muito legal ali, muito fixa, vai começando a minar essa confiança que você tinha em si mesmo, né? Infelizmente. E como que Com foi essa certeza, com preparação certeza. para lançamento de inverno? Aí a gente foi fazer essa questão das imagens e tudo mais. Dessa segunda vez, eu fiz, além da parte de filmagem, eu fiz a parte de fotografia também. Só que a parte de fotografia já era mais tranquilo, porque eu já tinha, né, todo o conhecimento teórico, Tava na sua área ali, tava todo na o sua conhecimento. área. Exatamente. Então, assim, essa parte tava show de bola, vamos que vamos, confiante demais. E fui Você fazer a parte falou, de esse, vídeos esse eu também. destruo, esse eu Esse, manjo então, tem demais. problema. Tranquilo. Esse realmente eu sei. Aí foi.
essa questão, então, fazer o vídeo, eu fiz realmente o resultado, assim, toda vez que eu terminava de editar um vídeo, eu falava assim, cara, como que eu consegui fazer isso? Eu mesmo me perguntava, porque ainda assim, mesmo tendo já feito o curso e tudo mais, você está iniciando e, querendo ou Sim, não, você sim. só aprende na prática. Você pode fazer 500 cursos na vida, mas se você não pôr na prática, você não vai conseguir adquirir o conhecimento, né, e tudo mais. Então, assim, era a minha segunda produção de vídeo e quando eu olhei o resultado, eu falei assim, cara, que demais. Eu tô apaixonada por isso aqui, sério. O ato de comunicar, independente do formato, se seja numa peça gráfica, que seja num vídeo, cara, o ato de comunicar tava me deixando cada vez mais apaixonado por esse mercado, assim, sabe? E a partir daí fui seguindo, e estou até hoje com essa empresa também. E eu fui tendo sacadas inteligentes. Por exemplo, quando eu comecei a fazer vídeo, eu cheguei no meu cliente na LAF, que ainda estava atendendo, e falei assim: olha, agora eu tô trabalhando com vídeo, que tal de fazer um vídeo de um carro, fazer um vídeo de tal coisa? Então eu comecei a agregar um conhecimento que aprendi em um em outro. Então eu comecei a fazer vídeo dos veículos, lá dessa blindadora, fazia vídeos da própria produção, né? Lá na parte de blindar o veículo. Então, assim, fui agregando conhecimento entre um e outro. Tudo que aprendia com uma, aplicava na outra. O que aprendia com a outra, aplicava nela. E assim eu fui fazendo e faço até hoje essa questão de você aprender, porque querendo ou não, você nunca para de aprender. Cada Sim. dia, cada cliente, cada coisa. Por exemplo, pulando um pouquinho mais avançado aqui para frente, agora eu também atendo uma academia infantil. Então, assim, você tem que, cara, como que você vai comunicar, fazer uma comunicação que atinja o público, que são os pais, mas ao mesmo tempo você tem que trazer uma linguagem que vá dizer, cara, isso aqui é infantil, porque não adianta só comunicar com os pais, mas assim, sem dar a linguagem que isso aqui é infantil. Então, assim, essa adaptação de tipos de cliente que você sai, de um meio automotivo, vai para a questão de moda. Você sai da parte de moda, vai para a parte de uma academia, e você tem que, nessa academia, comunicar com dois públicos diferentes. Então, assim, essa aprendizagem que você tem com todos os clientes é uma coisa assim, cara, surreal. É a melhor forma de aprender, além de estar na prática, né? Obviamente que a gente só É. aprende dessa forma, se arriscando. Mas assim, eu agrego os valores. Tudo que eu aprendo em um, eu tento agregar valor em outras empresas, sabe? Porque eu acho que é a melhor forma de conseguir. E como que foi para você assim? Porque que eu sinto assim? Tô na segunda agência que a gente tem, um know-how legal, mas a minha área eu sou mais voltado pro comercial em si, sabe? E eu sinto, eu acho que sempre o nosso destaque foi esse, a área comercial. Eu sinto que a maioria das agências em si, eles têm um gargalo no lado comercial. Não é tão bom o lado comercial em si. O que você sente? Porque você vem agregando muito valor e você percebeu que, poxa, se eu aprendo com o cliente, com a LAF, eu aprendi com a LAF a relação de sites ali, e daí eu vou no outro cliente e aprendo, melhor meu lado audiovisual para vídeos. E você vai agregando valor e experiência para o seu produto e vai aumentando o ticket do seu produto, acredito eu, né? Mas, e na hora de você vender isso, qual que era o seu tipo assim, você chegava na LAF, LAF, ó, eu tenho essa proposta para vocês aqui, eu sei que eu faço nesse momento só isso, mas eu vou agregar com mais coisas, por qual motivo? Porque vai gerar. E como que foi esse lado para você? Que eu acho que é um lado que a maioria das pessoas tem esse gargalo, essa dificuldade de ultrapassar, sabe? De oferecer algo novo. Não, eu tenho aquele receio, sabe? Será que vai aceitar? Será que não vai aceitar? Será que eu posso cobrar mais por isso ou não? O que você sentiu assim, João? Então, como eu sempre me preocupei nessa questão de querer aprender ou querer só essa questão, sim, eu sei fazer, e quando eu falava assim, eu sei fazer, eu tinha que aprender coisas novas e tudo mais, eu sempre esquecia do lado da agência em si, do atendimento. Já perdi cliente por conta disso, porque você se dedicava tanto a uma empresa e você não conseguia atender da mesma forma a outra, você acabava perdendo. Então, assim, eu nunca. Antigamente, eu não conseguia conciliar isso, assim, sabe? A parte financeira, não tinha todo o planejamento, não. Os orçamentos eram tudo assim de. Mandava no WhatsApp ali o orçamento de forma escrita, não tinha um Porque, projeto, não tinha um porque material. te elogiando como seu cliente. Agora, eu acho que o destaque principal para a gente fechar com você foi a organização que vocês têm. É muito claro e objetivo, sabe? Ó, um exemplo, a gente fechou com você a, como é o nome? O logotipo com o brand book. Isso, daí a gente queria uma coisa, mas daí você deixou tão claro o objetivo que a gente concluiu com os dois produtos que você ofereceu. E daí ficou muito mais fácil, porque tipo assim, ó, ele por esse valor oferece isso, isso e aquilo, por esse valor, isso, tipo assim, e daí a gente ia falar com outros caras,
não sei o que, então. Não, você gera. Puf, é isso, entendeu? Então, acho que foi uma qualidade que você tem muito, muito legal, assim. Porque é muito claro, não tem. E você nem negocia nada. Cara, vale muito a pena, compensa muito o seu produto e é boa, vamos fechar aí tranquilo, entendeu? Não, e é exatamente isso, porque quando eu consegui sentar para definir a agência em si, a comunicação da agência, porque assim, querendo ou não, você deixava a comunicação da sua agência parada, você não tinha, Sim, eu não estava tendo tempo de comunicar, porque ainda nesse período era eu agência ainda, era sozinho, tudo eu que fazia. Então assim, hoje em dia, eu consigo fazer todo esse planejamento, essa parte estratégica, como você citou, né, de elaborar projetos. Aqui nesse pacote você tem acesso a isso, 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 porque hoje eu consigo ter uma equipe para me ajudar. Só que antigamente, quando eu estava nessa questão de só querer agregar valor, só valor, 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 o aprendizado, lógico que é legal, só que acabei deixando uma parte principal para trás. Então, assim, eu deixei clientes, né? Eu acabei perdendo clientes e querendo ou não, esses clientes já deixam você mal falado no mercado, mas assim, com razão, porque assim, eles te contrataram confiando no teu trabalho e você simplesmente, né, deixou eles isolados. Não porque você quis, mas, né, por é causa de você isso, estar ali. isso é natural, porque você pega um certo apego, né? Por um projeto X, você Ah, gosta mais claro. daquele projeto do que de outro, é totalmente natural e compreensível. Mas que nem você falou, infelizmente, deixa você, de certa forma, queimado no mercado, né? Com Aí, certeza. não, aquilo não é muito bom tal. E como você reverteu isso? Como você falou assim, cara, não dá pra manter isso assim? Qual que foi a virada estratégica que você falou assim, ó, então a partir de hoje vou deixar de ser, quando você fala, né, urgência e vou começar a ser uma agência de fato, ser uma agência renomada ali, quero mudar a chave do meu negócio. O que foi o primeiro estalo que você teve, assim, um insight que você teve? Acredito que quando eu falei assim, cara, vou ter uma agência, porque assim, antes eu falava assim, tem uma agência, mas assim, ninguém sabia quem que era. Um planejamento totalmente. Nem Brainview era o nome. Hoje em dia nem me lembro que passou. Sério, eu acho que passou por mais de 10 nomes antes de chegar na Brainview. Sério, eu acho que cada mês era um nome diferente. Então, assim, eu não tinha uma identidade. Então, assim, tudo tava bem abandonado, né? Quando eu consegui sentar pela primeira vez e pensar, eu falei assim, não, eu preciso deixar de ser urgência e começar a pensar em ter equipes. Então, assim, eu tive que elaborar um projeto pessoal, interno, de como que eu vou poder cobrar um valor X de um cliente para poder cobrir os custos de um freelancer, seja um designer, seja um programador, seja o que for, porque a partir daí, aí sim vai ser uma agência, né? Porque tava conseguindo atender os principais? Tava conseguindo atender os principais, mas e os outros estavam me procurando, não estava respondendo e tudo mais, né? Sim. Então, o que aconteceu? Na faculdade, eu tinha meu grupo ali de colegas e tudo mais, e entre uma delas ela é designer gráfico também. Então a gente conversava muito sobre isso, então que tal a gente fazer uma sociedade, não sei o quê. Só que nunca deu certo de a gente criar junto essa sociedade. Então o que que eu fiz? Na minha família tem a minha prima, Caroline, que por sinal acredito que esteja aqui na live, e ela foi a chave do sucesso dessa agência. Por quê? Ela é designer de interior, só que ela sempre mexeu nessa parte de produção de peças e tudo mais, peças gráficas, né? Então, assim, eu pensei, ao invés de pegar alguém de fora, que eu vou ter que me adaptar e tudo mais, por que que eu não pego ela, que já tem um conhecimento, eu só vou precisar passar as informações do cliente para ela, né? E vai me ajudar. Sim. Quando eu dei essa estagnada, me sobrou tanto tempo para fazer as estratégias da agência, que aí sim eu pude dizer, cara, eu tenho uma agência. O que que acontece? Como eu tinha na época dois grandes clientes, né, que são até hoje, e o restante era clientes locais, assim, aqui da cidade, até mesmo aqui do próprio bairro. Então, assim, eu comecei a priorizar esses pequenos, terceirizando o serviço. Então, assim, comecei a contratar freelancers para eles e eu me dedicar aos maiores, assim, não por ego, porque eles são maiores, eu quero ficar com eles. Não, porque eram projetos que realmente eu tinha que fazer, por exemplo, produção de vídeo, eu que tinha que fazer, né, a parte de peças gráficas de maiores tamanhos, por exemplo, outdoor, revistas e tudo mais, eu que tinha que fazer. Então, assim, eu comecei a priorizar os pequenos, né? Não deixei eles abandonados. Até hoje, assim, eu tenho muitos clientes pequenininhos, assim, sabe? Eu chamo de os pequenininhos, mas, assim, que são, cara, sensacionais. Então, assim, quando eu consegui fazer essa virada, eu falei assim, cara, é isso que eu tenho que fazer. Claro que muitos serviços que eu dizia que fazia na época, por exemplo, o cliente chegava assim, você faz site? Eu falava que fazia, que aquela coisa de sei fazer tudo.
muitas coisas eu comecei a parar e falar assim, cara, por que que eu tô falando que tem que fazer isso, sendo que eu não vou seguir isso? Porque, querendo ou não, você fala que sabe fazer tudo, você acaba perdendo todo o significado do que você quer fazer essa vida. Você não se torna especialista em nada, É, é você... o... Isso é muito legal, desculpa ter te cortado assim, mas Não, não. quando você começa, quando você fala ou não, quando você fala ou não para projetos interessantes, é que de fato você conseguiu chegar no seu auge mesmo ali. Poxa, não, eu tô focando nesses projetos aqui, então eu tô falando não, que até a pessoa vai entender. Cara, beleza, ele não faz isso, mas valoriza o seu mercado em si, a forma que você trabalha, né? Isso é muito legal, porque eu também tinha, nossa, cara, eu sou péssimo com isso. Todo mundo, Bruno, não sei o que, não sei o que. Não, sim, 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 sim. Você quer agradar tanto que acaba que, tipo assim, Exato. você perde seu valor, sabe? Não, qualquer coisa. Então, na cabeça até da pessoa assim, o cara fica assim, poxa, ele aceita tudo, cara. Tipo, meu Deus do céu, sabe? Então, é legal quando você começa a falar não, você fala assim, não, ó, isso infelizmente eu não consigo fazer, mas eu consigo delegar, eu consigo indicar alguém pra você que eu conheço e tal. Uhum. Fica muito mais legal, cria até um laço de confiança com o cliente. Porque eu falo por mim, não sei se aconteceu com você já, situações onde você tem clientes ali que ultrapassa a barreira profissional e vira uma amizade, se torna uma amizade, querendo ou não. É tanto tempo junto e tal, só que se você não souber separar isso, acaba, no futuro, infelizmente, acaba dando pau, sabe? Porque começa a misturar muita coisa. Já aconteceu casos, cara, que nem a gente teve na agência, em coisa de 3 meses, coisa de 45 clientes atendendo. 45 clientes não poder assim e tal. E a gente já delegava as funções, algumas funções, mas a gente olhava assim e chegava, tipo, tinha uma cliente que ligava pra mim, Bruno, eu não tô conseguindo mandar um e-mail, vem aqui na loja. Não, tô indo. E ia na loja, tipo, não era no meu trabalho, entendeu? E me ajudava. Daí, chegava no sábado, Bruno, ó, vamos ter que comer um lanche e tal, não sei o quê. Vamos, não sei o quê, entende? Então, tipo assim, infelizmente, depois não aconteceu nada, ainda bem, mas você vai perdendo Quando você fala não, quando você deixa como se fosse mal acostumado, você fala sim, 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 e quando você fala não, o não machuca, sabe? Pode machucar muito. Então é legal isso quando você começa a mudar esse negócio, assim, cara, não, ó, infelizmente não vou conseguir, tá bom? Mas eu posso tentar te ajudar, tá? Se você consegue, a pessoa pensa, caramba, cara, ele tá de fato ocupado. Porque senão, não sei você, não sei você, essa história é um pouquinho diferente da minha, mas os meus pais, amigos e tal, eles pensavam que eu trabalhava jogando o dia inteiro e não trabalhando de fato, entendeu? Tem um preconceito muito grande no que a gente faz ainda, infelizmente. E quando você fala, Claro. começa a mostrar que não, você está trabalhando de fato, está criando algo ali, é algo muito interessante, né? Com certeza. E pegando esse gancho que você fala do preconceito, né, que tem sobre essa área de comunicação, realmente, tem muita. As pessoas, quando eu trabalhava só com a parte de social media, as pessoas falavam assim, tá, você só faz post. Tipo, É, cara, não é só um post, né? exato. Cara, para você fazer um post, você tem todo um trabalho por trás, né? Toda uma estratégia. E até hoje eu passo por isso porque, por exemplo, a minha agência não atende serviço de marketing. Nós Uhum. somos focados realmente na parte de publicidade. E as pessoas já chegam falando assim, ah, então a gente precisa fazer uma estratégia de marketing aqui. Eu falo, não, a gente não faz essa parte, tudo mais, a gente pode fazer isso, aquilo, 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 aquilo. Mas assim, as pessoas acabam confundindo as coisas e acaba menosprezando o seu trabalho. Tipo, ah, você não faz isso, ah, então tá bom. Tipo, vai procurar outro, tipo, não busca conhecer, tá, você não faz publicidade, você faz publicidade, mas o que é publicidade então, sabe? Então, assim, esse lado, assim, realmente do preconceito que tem, tanto para a parte da publicidade quanto a parte de design, também as pessoas falam, nossa, você é design, tá, mas o que você faz? Tipo, as pessoas não É, buscam querer saber, né? Tipo, cara, não, vamos ver o trabalho do cara e tudo mais. Que nem cliente que chega pra. Cara, isso acontece direto, na verdade. Quando você vai fazer principalmente o logotipo e quer que te entregue no dia seguinte. E assim, é, cara, você é explica, né? isso, Você é fala assim, isso. não, cara, tem todo um projeto, né, e tudo mais. Não, mas já você precisa fazer isso aqui, só pega só uma fonte, põe. Tipo, gente, não é só pegar uma fonte e tudo mais, tem todo um estudo para entender por que que a gente vai usar essa fonte, por que que a gente vai usar esse elemento e tudo mais. Então, assim, realmente, as pessoas têm esse lado realmente Cara, do preconceito. eu não sei você, eu lembro assim, eu nunca fui dessa área de criação audiovisual e estratégica em si, eu sempre fui da área comercial em si. Mas eu gostava muito Uhum, de levitar em relação, flutuar em todos os setores da agência. Então eu visitava um pouquinho no setor para uhum, entender, e até mesmo porque como eu vendia em si, eu comercializava, então eu precisava disso, sabe? Cara, e quando foi assim, eu lembro uma vez, eu nunca vou esquecer, mandamos um form para um cliente, para uma identidade visual,
Daí tava assim, você manda no form e tal, né? As cores que o cliente deseja ter, né? Na identidade visual dele, beleza. Ele mandou assim, vamos preto, amarelo, laranja. E as cores que ele não quer que esteja na identidade visual. Preto, amarelo, laranja. E tipo assim, meu Deus. Entendi. Então, tipo, você vê assim que infelizmente é Sim, louco, velho. Você tem que ter. Mano, é resiliência demais. Pura resiliência. Ligar pro exato. cara, falar, cara, não é assim. Vamos lá, vamos conversar e tal. Mas tem muita coisinha assim que se você tá num dia ruim, cara, você chuta bola, você fica muito Claro. puto. Com certeza, com certeza. Assim, eu já tive situações que eu tive que realmente desligar o celular, literalmente, para você respirar, para poder voltar a atender certo cliente. Porque, assim, as pessoas acabam passando do limite. Realmente, por exemplo, a pessoa sabe o que contratou de você, mas de certa forma quer explorar alguma coisa, conseguir tirar alguma coisa de você, sabe? E claro, quando é uma coisa simples, eu não vou negar, não vou deixar um cliente, né, chateado por conta de um serviço simples. Mas, por exemplo, já tive situações que a pessoa chegou para fazer um serviço de social media e no final queria que eu elaborasse um site do zero. Então, assim, e a pessoa ficou super, super estressada comigo. Tipo, eu sou o pior profissional do mundo porque eu não quis fazer um Vilão site ainda. para ela. Exatamente. Um puta vilão, né? E, mas, por um outro lado, isso foi interessante acontecer, que foi com essas situações que me levou a pensar o que eu quero fazer, qual segmento, qual nicho da minha agência. Porque querendo ou não, eu tava fazendo tudo, né? Tipo, Isso, tava fazendo isso, site, isso, tava sabe? fazendo vídeo. Isso é totalmente necessário para você criar essa casca, criar essa maturidade de falar, cara, não, beleza. Então, ó, eu percorri esse caminho aqui, então eu não vou continuar mais esse caminho, não quero oferecer esse caminho, vou oferecer o outro. E isso é normal. Até uma situação muito assim que você falou, poxa, quando é algo mais simples, eu consigo sim entregar para o que a gente chama de over delivery, né? Superar a expectativa. Uhum, O cara contratou aquilo, você superou a expectativa dele. Mas, pô, o cara quer um site, o cara contratou uma coisa que é um site. Puta merda. exatamente. Então, Não, se fosse mais. é algo muito, muito louco, cara. E clientes, assim, João, que você falou assim, cara, as situações mais divertidas, improváveis que você passou, assim, de cliente que você falou, pô, o cara queria uma coisa e contratou uma coisa que é outra, muito maior. O cara, puta, cara, eu tinha um cara, eu vou contar a minha aqui, ó, não posso falar não, senão eu sou processado, João. Me ajuda, João. Véi, eu não sei você. A gente no começo, assim, eu acho que todo mundo que tá aqui na live, a gente tá conversando, e tem esse lado que você nunca espera que a outra pessoa vai fazer o mal em si. Então você tá sempre pensando que todo mundo é igual a você, uma pessoa de bem, que paga essas coisinhas em dia, que é tudo certinho. Beleza, cara, fechamos um contrato muito massa, assim. Foi muito fácil, foi fácil negociar, foi fácil fechar, foi muito legal. Mas quando o santo é muito assim, você desconfia um pouquinho, entendeu? Tipo, se o Uhum. cara nem negociou comigo o preço. E todo cara, uma coisa que eu aprendi, já fechei contratos gigantes com um cara que tem muito, em relação muito orçamento para investir. Cara, os caras chorando demais, os caras são os caras mais chorões. E quando o cara não negociava, já ficava um pouco assim, sabe? Então, eu falei valor, pá, não, beleza, tranquilo, fechou. Beleza. Não sei o que, cara, não sei o que e tal. Fechamos, João. Trabalhamos lá um mês, foi na hora, porque a gente trabalhava para 30 dias, né? Beleza, trabalhamos um Uhum. mês, foi na hora de pagar. Oi, tudo bem? Ah, o pneu do meu carro furou. Tá, Ah, pô. Daí passava. Eu não era do financeiro para cobrança, que tinha pessoa responsável ali e tal. Daí passava um pouco de. Ah, o motor do meu carro não sei o quê. Ah, a minha casa pegou fogo. Ah, não sei o quê. Velho, fazem 8 meses nessa situação, velho. E tipo, o cara é muito, muito. E daí, tipo, um dia eu fiquei muito enfadado assim. Daí eu falei, e eu não sou mais cara, eu não consigo ser bravo e tal. Cara, não sei o sim. que, tal, assim não dá, não sei o que. Daí ele falou, não, tô indo na agência aí. Daí ele veio aqui na agência, no escritório, sentou assim na minha frente assim, cara, vamos fazer um negócio. Trabalha pra mim, não sei o quê, que daí a gente acerta assim. Eu falei, você tá O de tipo, sacanagem, velho. ah, não, Você veio no meu ah, não, escritório falar isso, velho. Você tá de ah, não, sacanagem. ah, não dá, não dá. E você, assim, quais situações que você tinha, assim, cara, você fala, cara, não dá, velho. Mas é legal que vira uma história, deve ser dar risada, mas Claro. no momento você fica muito pé da vida, não adianta, não adianta. Olha, eu já passei por cada situação assim que eu tive que eu e o cliente acabamos rindo, mas assim, além dessa de pedir um projeto, contratar um post e querer que eu fizesse um site do zero,
teve uma situação que foi, na verdade, já foi um pouquinho recente, que eu tava tão. Eu acho que eu tava num dia assim, tão azarado que eu tinha programado ia coincidir das duas empresas ter post em formato de vídeo no mesmo dia. E eu tudo mais, tinha planejado os vídeos, eu tinha feito edição legal, tava tudo salvo, já tava tudo prontinho, era só publicar. E chegou na hora de publicar, eu fiz os posts normalmente, terminei o que estava fazendo e comecei a curtir meu final de dia, assim, normal, né? Encerrei as atividades da gente e beleza. Sim. Do nada, esse meu cliente me manda um print falando, João, o que que é isso? Ah, Deu, eu falei assim, ué, o quê? Eu fui lá na página do cliente. Eu tinha postado exatamente um vídeo que não tem nada a ver com o segmento dele na empresa dele. Mas na nossa. minha cabeça estava tudo certo. Tanto que a legenda era certa e tudo mais, mas o vídeo não tinha nada a ver com o segmento dele. Cara, me deu um gelo na hora. Que eu falei assim, meu Deus, que desculpa que eu vou inventar. Vou dizer que postei porque quis. Então eu falei assim, não, foi o gerenciador aqui que eu uso que deu um bug e acabou fazendo com todos os clientes. Comecei a gerar uma história para contar e tudo mais. Sorte que ele já era assim, um cliente amigo, vamos dizer assim. Ele super entendeu e tudo mais. Mas assim, essa questão de postar errado, assim, é uma coisa que eu tive que aprender porque eu fazia direto isso, assim, sabe? Mas assim, era por causa da correria ainda. E essa questão de como eu tava fazendo tudo, né? Tipo, o João faz tudo, e urgência, eu postava direto coisa errada. Só que assim, quando eu postava imagem, por exemplo, eu via na hora e já corrigia. Mas tinha situações que eu ia ver depois de uma hora, depois que eu tava curtindo e tudo mais, eu falei assim, cara, por que eu tô fazendo isso? E você Mas assim, usava o Facebook mesmo, o Business Suite lá, para postar? aham, exatamente. Ah, não, você tá Exatamente. bem ainda. Né? A gente usava o Ethos, já ouviu falar? Já, aham, A sei. gente usava o Ethos, daí beleza, utilizando o Ethos lá, de repente a gente tá usando o Ethos normal, a gente com uma lista de clientes grande pra caramba pra postar no dia. A gente sempre agendava pro próximo dia, então, tipo, hoje é Aham, quinta, então pra sexta, né? Então fazia antes e tal, uhum. beleza. Cara, tudo prontinho e tal, de repente o Facebook vai lá e cai o Ethos. Putz, você não tem noção, velho. Tela preta em todo mundo, aquela, pô, não sabia nada, Aham. aquela coisa. Velho, Desespero total. total, velho, total. Mas foi muito Imagina. massa. Eu acho que isso também foi outro aprendizado. Que nem você falou, tudo são aprendizados. Assim. A gente aprendeu a não confiar mais em plataformas de terceiros. O Facebook não deixa passar, cara. Não deixa passar. Então a gente utiliza só o Facebook mesmo. Eu acho que é a melhor solução. João, agora tá quase finalizando já. São 9 horas, passou super rápido. Foi muito legal a conversa. Cara, quais são os próximos objetivos, inspirações? O que falta pro João aí ir para Brainville no final de 2021 ainda? O que você está pensando? Quais são os próximos passos? A Caroline apareceu aqui, deu um oi pra gente. O que você pensa? Ah, Que caminho você tem para percorrer aí? pois é. Então, agora que eu tô com uma equipe, realmente, tem a Carol, assim, meu braço direito, que faz essa parte de criação. Conseguir conciliar novos freelancers que vão fazer com que a gente expanda os serviços, como eu falei há pouco, né? Quando eu cheguei e defini o que eu queria trabalhar, por exemplo, hoje o meu trabalho em si, a agência faz a parte de social media, faz a parte de comunicação audiovisual, e faz a parte de campanhas publicitárias, né? Toda uma estratégia ali, etc. Mas, querendo ou não, a pessoa quando chega no seu site, ou chega pelas redes sociais e te questiona quais são os seus serviços, ela quer saber se você vai fazer um site para ela quer saber se você vai fazer até próprio marketing, né? O que vem na primeira coisa que elas pensam é assim, então ele trabalha com marketing. Tudo assim, mas eu entendo esse lado também, porque, querendo ou não, a publicidade em si não é muito falada, o que as pessoas mais falam em si mesmo é sobre o marketing, então assim, eu entendo esse lado delas também. Então, com isso agora, eu tenho no projeto e já está em andamento isso, de expandir os serviços, voltar a essa questão do site, mas não com o João, com uma pessoa que realmente entenda dessa Entendi. questão, né? Principalmente e-commerce, que é algo que você precisa ter uma configuração no e-commerce toda estruturada, assim, são vários elementos assim que você tem que fazer um cadastro totalmente correto, não dá para fazer do jeito que eu fazia, tipo, eu sei fazer tudo, então vamos, porque não vai dar certo. Então, assim, realmente, eu acredito que agora a expansão da agência vai acontecer com novos serviços e com isso você ganha novos clientes. E também a questão de um espaço físico, porque querendo ou não,
É necessário ter um espaço físico? Eu digo que para uma agência do formato da minha, por exemplo, não é necessário ter um espaço físico, né? Mas quando você tem um espaço onde você e seus colaboradores estão ali, você pode fazer uma dinâmica, pode fazer ali aquela questão de trabalho de Canva com ele, fazer toda aquela questão, eu acho que traz um insight melhor para a galera, fazer um brainstorm, toda essa questão. Eu acho que é mais uma questão assim, eu falo porque eu tive duas opções. Eu tive espaço físico, tive o espaço físico em si, e hoje eu não estou mais pelo espaço físico, nova empresa a gente não optou pelo espaço físico. É muito legal, mas o que eu tenho dificuldade, que nem eu falei pra você, a gente mora em Cornélio Procópio. Os nossos profissionais, os nossos colaboradores não eram daqui. Então, 3 só eram daqui na época. A gente teve uma equipe no total de 10 pessoas trabalhando juntos. E, cara, não tinha como fazer o que a gente queria. Então, a gente marcava que nem com essas pessoas. A gente trabalhava com 5, 6 pessoas no escritório. Chegava sexta-feira, era sexta da pizza, isso é muito legal. Você levava para Claro. fazer clube de leitura do livro. Acho que isso é muito, muito interessante, porque você une muitas pessoas. Só que ao mesmo tempo, quando você tem freelancer e outras pessoas que não estão no mesmo ambiente que você, fica difícil fazer isso. Então, o Claro. escritório, ao meu ver, assim, que tive, João, é muito legal. E também outro ponto, quando você tem um cliente que vai até o seu escritório, transmite muita autoridade, cara. Isso é indescritível, assim. Total. O cara fala assim, cara, poxa, os caras são uma empresa. A visão deles é essa. Sim, Mesmo que sim. você seja uma puta empresa que não tem escritório físico, você está com um monte de clientes arrebentando, mas quando você tem um escritório, os caras falam, putz, os caras são uma empresa, os caras não sei o quê, eles de fato estão no mercado. Então, essa autoridade é legal, sim, transmite uma autoridade. Mas, ao meu ver, assim, que nem, não sei se compensa o custo e o benefício, sabe? Acho que tem que analisar muito, assim, cara. Mas vai pra cima. E principalmente em Curitiba, você está em Curitiba, né? Isso, exatamente. E essa questão que você comentou de você ter um espaço físico, traz um poder para sua empresa em si, isso realmente acontece. E já perdi cliente por conta disso, de você não ter o seu Sim. espaço ali, né? A pessoa chegar assim, é que as pessoas assim entendem empresa digital, não é uma empresa confiável, não sei o que, não vou entregar, eu preciso ver a pessoa, e mesmo você Exato. fazendo reuniões, né, por Exatamente. chamada, se a pessoa tá te vendo, não é a mesma coisa. Então, assim, isso acontece muito. E você vê ali, por exemplo, aqui em capitais, por exemplo. Pode ser Curitiba, pode ser São Paulo, enfim. Quando você pega as maiores agências, elas não tinham necessidade nenhuma de ter seu espaço físico. Não tinha necessidade. Você olha ali, a forma de trabalhar deles é nítida que não precisaria de um espaço físico. Mas você vê a necessidade de ter um espaço físico para eles. Exato. Então, assim, o poder que traz. Então, realmente, essa questão que você falou é muito importante mesmo. E querendo ou não, tem um preconceito nisso também, nessa questão do digital, embora a gente sabe que isso é uma tendência, né? Ainda mais assim, a pandemia só deixou mais claro isso, Escancarou, né? mas Escancarou muito isso. tem setores que realmente não vai conseguir fazer essa mudança. Sim, sim. Infelizmente. É muito difícil. Uhum. João, só para finalizar antes, que uma curiosidade que surgiu aqui. Como que é o mercado em si, que nem você está em Curitiba, cara? Como que é o perfil do cliente que você tem aí? É um mercado em si que já entende um pouco mais, o cliente já vai um pouco mais educado para você? Ou você sente que não? Você é um mercado que você tem que lutar dia após dia ali, educando o cara, é assim que funciona. Porque eu sinto assim, né? Principalmente mais no interior, sabe? Que a gente tinha que, antes de vender o meu produto, eu tinha que ensinar ao cliente o que é o meu produto, sabe? Os benefícios que ele tem, e obviamente que isso faz parte de toda a venda, mas ainda mais eu tinha que chegar, sentar do lado da pessoa, se você não está se posicionando na internet ainda, cara, você está perdendo muito dinheiro, então vamos fazer assim, vamos fazer, entende? E o que você sente sobre o perfil do cliente quando você pega em Curitiba em si? Olha, o público curitibano é um público bem exigente. Independente do seu público, se é um público mais simples ou não, é um público exigente. Quando eu comecei, eu já comecei querendo ou não numa empresa que o público era a classe A, quando eu entrei nessa blindadora. Então, assim, eu peguei, me adaptei com aquele público, passei para a loja, por exemplo, que também era o mesmo público. E quando eu tive a primeira mudança, assim, de um mercado da classe alta para uma mais simples, você percebe que a exigência é a mesma. Mesmo sendo públicos diferentes, a exigência é a mesma. Sabe? Então, assim, Curitiba é um público que realmente você consegue fechar bastante venda, sabe? Você não precisa, vou usar esse termo, não precisa ralar para conseguir seu cliente, porque assim, eles vêm, eles chegam, sabe, até você.
mesmo de que você trabalhe apenas com forma, com busca orgânica, que você tenha um planejamento só orgânico, por exemplo, as pessoas vão chegar até você e vão te solicitar orçamentos e tudo mais. Mas assim, quando você fecha um cliente, o público curitibano é um público assim bem exigente, assim, sabe? Mas ao mesmo tempo, e também tem uma questão que eu gosto muito, como eu faço a parte de criação também, né? Hoje em dia eu faço menos, mas ainda trabalho com essa parte de criação. O público curitibano está muito ligado ao clean, assim, sabe? Eles não gostam muito, assim, Algo mais pesado. de radical, assim, sabe? Então, por exemplo, essa loja que eu faço, eles trabalham muito com cores. Então, assim, é uma loja que eu gosto, assim, de criar, porque você pode colocar cores e tudo mais. Mas quando você pega um cliente que você nota que é do clean, que você quando manda... Porque, por exemplo, quando eu pego um cliente novo, eu já vou direto, a primeira coisa que eu faço é estipular qual vai ser o layout e tudo mais. Quando você chega às propostas mais, assim, radicais, é que ele espanta, assim, de primeira. Então, assim, já é aquela primeira coisa. Dá pra deixar mais clean? É essa frase que eu mais escuto. Então, assim, o público curitibano, além de ser exigente, ainda tá lidando com essa questão de cor, assim, sabe? Então, assim, é muito simples, gosta daquela coisa minimalista e tudo mais. Mas é um público legal. Contudo, é um público muito legal, assim, sabe? É um público, assim, é um público educado e tudo mais, mas, assim, é um público bem legal de trabalhar. Mas, assim, Legal. e eu faço comparativos com outros públicos, que, por exemplo, eu tenho clientes que é de São Paulo, por exemplo. Eu tenho um cliente que é de São Paulo. A gente faz toda essa questão de planejamento. Cara, é uma outra pegada. Se você Outra sente a visão, né? diferença mesmo você estando assim, só de forma digital e tudo mais, mas você sente a diferença, assim, sabe? Você vê que o público, a forma de lidar tanto com o público deles, quanto você lidar com o seu próprio cliente é bem diferente. O que nem. E hoje em si, que é até um ponto muito legal, em relação à Brainview, qual que é os planos dela em relação a esse crescimento? Porque eu senti que ela é muito regionalizada, né? Você, a maioria dos seus clientes é Uhum. mais em Curitiba e região mesmo. Você Ah. pretende ampliar mais os seus nortes ali, atender outros lados do Brasil em si ou não? O que você pretende, assim, João? Ah, sim, com certeza, sim. Eu tenho, assim, um plano de alcançar o Brasil, com certeza, assim, sabe? Quando eu consegui esse primeiro cliente de São Paulo, eu falei assim, cara, olha o mercado aí expandindo, assim, né? Mas claro que eu também tenho que pensar que não adianta eu dar um passo maior que a perna. Então, assim, como a agência tá focada em Curitiba, tá crescendo em Curitiba, né? Tá ganhando nome e tudo mais. Então, assim, tem um certo já conhecimento da marca aqui na região, na cidade. Eu acredito que eu tenho que fixar a minha marca aqui primeiro, assim, sabe? Conquistar o território antes de dar um passo marca-perna. Claro que já temos estratégia, temos um plano ali de comunicação voltada para alcançar clientes de fora. Mas, assim, não é o nosso objetivo, assim, 2021. Não, é um objetivo mais para frente, porque a gente quer focar ainda no nosso mercado local, ainda mais com essa pandemia, que muitas empresas se quebraram e tudo mais, a gente criou uma ação, uma campanha para ajudar os pequenos. Então, assim, a gente quer trabalhar no nosso mercado aqui local, crescer, né, e expandir aqui no nosso próprio território para depois expandir para os demais. Mas sim, tá nos nossos planos com certeza. Perfeito, João. Que legal, cara. Ó, eu acho que foi isso. Foi muito legal o bate-papo com você, foi incrível. Você tem um know-how muito, muito legal, a experiência em si que você tem. Ah, para finalizar, hoje como que é a sua rotina na agência? Você, que nem você falou, você está desvinculando um pouquinho da criação em si. O que você faz basicamente na agência hoje? Qual que é a sua rotina? Então, eu já faço na verdade, a gente trabalha com comunicação, sabe que é trabalho de domingo a domingo, né? A gente não tem pausa, não tem férias, não tem Sim, nada. sim. É lidando com o cliente. Mas o que que acontece? Eu faço atendimentos presenciais para os clientes, eu vou até o local do trabalho deles, né? Por exemplo, eu vou na loja, eu vou lá na concessionária. Então, eu faço esses atendimentos pessoalmente. Hoje, eu tenho um espaço de tempo maior dedicado à loja, principalmente o período da tarde, eu me dedico totalmente à loja, então vou lá e fico lá atendendo eles, mais fazendo as produções. Então, assim, eu já deixo tudo estruturado para a equipe, o que cada um tem que fazer, né? Por exemplo, a concessionária, por exemplo, né? Como a parte deles é só social media, atualmente, então, assim, eu já deixo tudo programado com a criação, o que tem que fazer, e quando tem essa parte de estratégia, e raramente a gente faz a parte de Google Ads, né? Por exemplo. Então, assim, quando tem, a gente já deixa tudo programado, essa questão. Então, assim, eles vão mandando, eu só faço a aprovação, me mando o material, eu aprovo, todo mundo já sabe o que tem que fazer posteriormente. Então, assim, Que legal, eu cara. consigo fazer essa conciliação, assim, de eu estar atendendo um cliente, né, presencialmente, então estou fora aqui do ambiente do meu trabalho, estou atendendo eles fora. Então, assim, é legal essa dinâmica porque a equipe manda para você material,
você já sabe, ele já sabe o que tem que fazer, manda, você aprova e você já sabe que não precisa se preocupar com o que fazer depois e tudo mais, assim, sabe? Então, essa Essa dinâmica, assim, sintonia essa entre vocês é divisão. muito boa, então. Sim. E fora que, querendo ou não, que nem falar e trabalhar com família é dor de cabeça. Cara, eu acho que existem situações e situações, assim, sabe? Sim, sim. Graças a Deus eu nunca tive esse problema. Carolina é boa, então. Caroline, ó, Caroline é. vai chegar um e-mail para você da Caroline. João, se ela vir para Cornélio, tá? Não tem problema não, né, João? Olha só. Tô brincando. João, foi muito legal. Se você quiser finalizar com uma frase que você gosta, em si, assim, uma frase que representa a sua trajetória, cara. Tipo assim, que você fala, cara, quando eu vi isso, de fato mudou o meu mindset, foi onde eu peguei mesmo ali para mudar. Que frase você falaria aqui? Que você colocaria assim? Olha, boa Agora pergunta. coloquei você numa, Não, pra me agora pensar. você tocou numa parte também que eu sou péssimo, que é a parte de redação. Que, É né, mesmo? nossa, a parte de redação, assim, sabe? Eu tenho que deixar com uma pessoa realmente, um redator, porque eu sempre tive essa dificuldade. Então, assim, é aquela questão, né? Você sabe fazer tudo, mas no fim você sabe que não sabe fazer nada, não sabe fazer, né? Vamos fazer assim, ó. Pode ser algo que você sempre fala, cara, ó. Me motiva com isso, sabe? Aquele negócio, Uhum. caramba, eu acordei massa com isso. O que você coloca assim? Olha, eu não tenho tempo nem pra pensar nisso. Tá bom, pensa nisso pra próxima, tá, João? Ó, É, gente, não, pode deixar. ó, muito obrigado por ter participado, tá, João? Foi um prazer falar com você, quase uma hora aqui hoje Imagina. conversando. Foi muito legal. Desculpa ter caído da live, tá, gente? Não fiquem bravos, por favor. A culpa foi minha, não do Acontece. João. A culpa foi minha, não do João, mas vão lá na DM dele, enche o saco dele, porque ele tem um parcial de culpa assim. Gente, ó, muito obrigado, João. A próxima vai ser Eu muito que legal também, agradeço. eu quero que você participe na próxima. A próxima a Claro. gente. Depois eu vou te mandar depois na DM ali, a gente conversa. Vai ser com o João Bronioli. Ele é CEO da Du. Você conhece a Du? Du Interativo? Hum, Já ouviu não. falar? Eles são de Caxias do Sul, cara. Você conhece a RD Station, né? Aham. O RD. Eles são reconhecidos pela RD Station como a melhor agência de marketing digital da América do Sul, cara. Os caras Olha estão só. voando baixo, os caras vêm de umas empresas muito legais. O cara é muito massa, assim, o cara é incrível. Vai ser bem, bem legal. Quem sabe você entra depois de conversar um pouquinho também, se você conversar com ele, para falar um Opa, pouquinho, sua experiência. maravilha. E é isso, João. Ó, foi um prazer falar com você. Muito obrigado por ter aceitado o Não, convite. prazer foi todo meu. Valeu todo mundo que participou. Alguém quer mandar alguma pergunta pro João? Será que a Carolina quer encher o saco um pouquinho do João? Contar um... Porque ele contou aqui a história linda dele. Dá pra fazer um filme da história dele. Mas tem uns perrengues por trás, né, João? Os perrengues não é que a gente Ah, não conta, né? meu Deus, sério. Se for Quem, contar tudo, quem, fica o dia inteiro. quem vê close não vê corre mesmo total, né, João? É isso, cara. Exatamente. Eu acho que Ó, essa seria a minha frase que você perguntou. quem vê close não vê... Ah, É, legal. porque isso é realmente. As pessoas olham assim, nossa, lá o Felipe. É que assim, todo mundo me conhece por Felipe, né? Chega e fala assim, o quê? Eu falo, não. Vocês só estão vendo a parte do glamour. Tem isso mesmo. Cara, ó, então Felipe, ó, foi um prazer, cara. Muito obrigado, tá bom? Gente, até quinta-feira que vem, tá bom? Não parem de seguir a gente aqui. Sigam o perfil do João também. Todo mundo que gostou da história dele, o João é incrível. Da Brainview também, que ele É, tem um trabalho muito, muito legal. E vamos pra cima, João. vamos sim, Belezinha? com certeza. Valeu, Muito cara. obrigado Gente, boa noite, novamente. tá? Tchau, tchau. Tchau. Vou encerrar. Gente, ó, valeu. Fiquem com Deus. Até quinta-feira que vem, tá bom? Tchau, tchau.